Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente bate um papo falando sobre a palavra de Deus e aquilo que o Senhor ministra no meu coração. Esse aqui é o Bate-Papo com a Bru e eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, como de praxe, porque a gente aqui sempre fala baseado na palavra de Deus. Eu vou ler lá em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi chamou. Ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Eu queria refletir sobre a questão da gente não acreditar mais nas promessas do Senhor para nossa vida. Aquela mulher, especificamente, ela já não acreditava que ela podia ser mãe. A palavra diz que o marido dela era avançado de idade. Talvez essa fosse a dificuldade de ela não conseguir ter um filho. Mas aqui usando, como ilustração essa passagem que a gente acabou de ler, eu queria te perguntar o que é na sua vida. Qual é a área, qual é a parte, qual é o sonho que você tem na sua vida que você não consegue mais acreditar? Que é algo que se alguém falar pra você, você vai falar, não me iluda. Porque esse versículo é um versículo que ele mexeu muito comigo. Por quê? Porque existiu-se durante um tempo um desejo de ter algo na minha vida. E devido a decepções que vieram do homem, né? E aqui eu tô falando de confiança no homem. Porque quando a gente confia no homem, o homem volta atrás, o homem erra, o homem falha, o homem se arrepende, o homem mente. Mas quando nossa confiança está naquilo, está debaixo de uma palavra que foi o homem que lançou, as chances da gente se iludir, se frustrar, elas são grandes. E eu acredito que na vida daquela mulher é que nem na nossa vida. Provavelmente ela já acreditou na palavra de alguém, de alguns homens intitulados homens de Deus que passaram pela vida dela, e aquilo não se cumpriu. Só que o detalhe é que Eliseu, ele dá um prazo e aquele prazo se realiza. Ele fala, dentro do período de 1 ano, você gerará um filho. E ela automaticamente, ela já fica assim, não me iluda. Eu não quero ser enganada. Pare de falar isso, não mexa nessa área. Eu não quero mais saber. Já falaram muito que eu iria ter filho e eu não tive, então tudo bem, eu já tô tranquila, não precisa me enganar. Não precisa mentir. Só que a promessa ela se cumpre por quê? Porque Eliseu não era qualquer homem. Ele era um homem de Deus. E quando a palavra ela vem do céu, quando a palavra ela vem de Deus, ela se cumpre. Só que como que a gente vai realmente saber se aquilo que estão profetizando para nossa vida, se aquilo que está entrando no nosso coração é realmente de Deus? A gente precisa sempre estar em comunhão e oração com Deus para que a gente não seja enganada. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, lá em Provérbios, mas o que prevalece é a instrução do Senhor. O nosso coração, ele se ilude facilmente com coisas que muitas das vezes é a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o nosso coração não está guardado em Cristo, se o nosso coração não está guardado em Deus, as saídas são saídas que podem nos levar a caminho que aos nossos olhos parecem bom, mas são caminho que nos levam para a morte. E eu não estou falando da morte física, mas talvez a morte de um sonho que nem essa mulher. Quando a gente não está pautada na palavra de Deus, a gente não tem confiança 100% no Senhor, às vezes a gente coloca no nosso coração coisas que as pessoas falam, profecias que são profecias emocionais, né? Às vezes a gente tá chorando, a gente tá ali, ou pessoas que sabem da nossa vida, ou alguém falou, e essas pessoas, elas utilizam de profecias emocionais. Elas sabem da nossa vida, ou elas aproveitam naquele momento para profetizar algo que vai acalentar o nosso coração. Só que não é pecado a gente orar a Deus e falar, Senhor, me confirma se realmente isso vem de ti. Por quê? Porque o problema da gente ficar aceitando tudo que falam pra gente pode ser uma frustração que pode minar um sonho, minar um projeto, minar algo que o Senhor tem na nossa vida. Aquela mulher, ela já estava desiludida nessa área. Eu creio que ela é uma mulher de muitas posses, porque ela constrói um quarto para Eliseu. Mas algo que ela não pode comprar, algo que ela queria muito, quando ela recebe, ela fala, não me iluda. Isso de você já entrar na defensiva quando você recebe algo, mostra o quão você machucado tá naquela área. E aqui eu quero usar um exemplo da minha vida. Eu lembro que um dia, enfim, tava recém-separada, tinha terminado, o namoro, e eu não queria saber, de homem na minha vida. E nem pensar em qualquer coisa que envolvesse homem, porque eu estava muito ferida nessa área. E eu recebi, na época, tinha recebido uma profecia, e eu achava que aquilo ia se cumprir com aquela pessoa. Só que quando eu entendi que talvez aquela profecia foi baseada na minha situação emocional, mas na aliança que eu tava, sabe? Eu não pedi confirmação pra Deus e já coloquei aquilo no meu coração. Quando aquilo se quebrou, eu fiquei desacreditada até de profetas. Eu falei, eu não quero mais desacreditar em nada, é tudo mentira. Eu peguei uma amargura no meu coração nesse sentido, que eu não queria mais receber palavra referente a essa área.
E eu lembro que eu tava ajudando lá no congresso, e uma irmã virou pra mim e falou assim, eu profetizo um homem abençoado na sua vida. Um casamento abençoado, um homem temente que serve a Deus na sua vida. Gente, na hora eu falei, tá arrependida, em nome do Senhor Jesus, eu não quero casar. Eu falei aquilo, mas a irmã, ela regalou os olhos, assim, de um jeito, e ela falou assim, cuidado com o que você fala. Realmente você não quer isso? E naquele momento eu fiquei muito pensativa, porque não é que eu não queria, mas eu estava machucada. Eu estava machucada pela situação, né, do término do relacionamento, mas pela quebra da profecia que eu achei que iria se cumprir. Mas eu orando a Deus, né, depois de muitos períodos de comunhão, de reconexão, né, da minha intimidade com Deus, e Deus, ele foi me tratando nesse sentido. Ele foi me tratando falando, filha, você talvez acreditou naquilo que o homem falou. Mas do mesmo jeito que você não pediu direção para começar esse relacionamento, você também não me pediu direção na hora que você recebeu essa profecia. E quando eu fui parar para perceber, quem falou era uma pessoa que não tinha vida com Deus realmente. Então, existia vários sinais de que aquilo não era algo que vinha de Deus. Sinais de que a pessoa, né, não era uma pessoa adequada para o meu propósito. Sinal de que a pessoa que profetizou ela não tinha uma vida com Deus. Ela sabia, né, do meu relacionamento, ela sabia da minha vida e ela se utilizou daquilo, talvez para falar um desejo que era aquilo que ela queria para minha vida. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho da palavra de Deus, com a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo, eu sei que Deus não desejaria isso para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebe, porque o nosso coração, ele é totalmente enganoso. E se o nosso coração não está em Deus, ele nos engana de maneira que nós ficamos frustradas que nem a mulher sunamita. De modo que se alguém profetizar bênção na nossa vida, a gente vai falar assim, não quero, não me iluda. Sai daqui com essa profecia, né? A gente, no fundo, tá tão machucada que a gente fala, é mais fácil eu acreditar que isso não vai acontecer do que eu crer que o Deus do impossível pode operar na minha vida. Mas o Deus do impossível, que fez grandes coisas pelo povo de Israel, que fez grandes coisas pela nossa vida, que fez grandes coisas na vida daquela mulher sunamita, que fez grandes coisas na minha vida e na sua, ele também é capaz de fazer grandes coisas nessa área que você acha que não tem mais jeito. Talvez o tempo passou. Talvez na sua realidade você acha que não dá mais tempo. Talvez na sua, vamos dizer assim, no ambiente onde você está, você acha que não dá certo. Financeiramente você não vê uma saída. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que ele pode agir no impossível, no improvável, trazer a existência daquilo que não existe. A matemática de Deus, ela é linda. Por quê? Porque do pouco ele faz muito. É uma matemática que a lógica não entende. Mas é sempre para mais, para nos abençoar, para dar além daquilo que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Deus, ele é bondoso de uma maneira que nada que ele dá pra gente é aquilo que a gente pediu. Sempre é mais, sempre nos surpreende, sempre é algo que a gente sente que não merece. Porque realmente a gente não merece a bondade de Deus. Mas ele é bondoso porque essa é a essência dele. E nós somos filhas e filhos, e Deus, como um pai, como uma mãe, sempre vai querer o melhor para os filhos. Então, que a cura do Senhor venha sobre você. Que nessa palavra você possa deixar Deus tratar essa área que você já acha que não tem mais jeito. Que é uma área machucada, é uma área que você fala, não me iluda, não mexe, já falaram muito disso, não aconteceu e tá tudo bem. Eu não ligo. Não, você liga sim. Porque no fundo é algo que você quer. É algo que você deseja que se realize. Mas eu quero te dizer que não é porque os seus olhos não enxergam que aquilo não pode acontecer. Talvez Deus já esteja trabalhando no reino espiritual e ele só está esperando que você dê abertura para ele tratar isso para você poder receber a bênção. Às vezes Deus ele precisa mexer onde dói para curar, para que o novo chegue na nossa vida. Enquanto a gente deixar trancado, fechado, com aquele sentimento de ai, não mexe aí nessa caixinha de Pandora escondida, dificilmente algo vai chegar nessa área. O Senhor é um Deus que deixa as coisas às claras. O Senhor é um Deus que cura, que sara. Onde Jesus passava, algo acontecia de bom. O morto ressuscitava, o doente sarava, o coxo andava, o cego enxergava. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vem com transformação, um renovo. E é isso que a palavra de hoje está falando para nós. Jesus quer renovar essa área na nossa vida que talvez a gente não quer mexer porque já não acredita mais que o Senhor possa fazer. E não há idade, não há situação financeira, não há distância, não há nada que impeça o agir do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar, como de costume, para que a gente possa entregar esse bate-papo, né? É uma palavra de confronto mesmo. Não é fácil porque eu estou passando pelo período de deixar o Senhor tratar algo que eu não acredito mais que possa acontecer. Mas o período de tratamento é incômodo. Por quê? Porque às vezes a gente tem que mexer onde a gente não queria mais mexer. A fé, ela tem que agir quando a gente entra em ação. A fé é crer,
mas a gente precisa ter a ação para que ela possa operar. E muitas das vezes nessa parte de ação, né, a gente vai ter que entrar em lugares, em feridas que a gente não quer mais, mas se faz necessário para que o Senhor possa dar um novo na nossa vida. Então eu quero orar pedindo para que o Senhor venha nos tratar nessa área que é necessária que haja o renovo. Senhor Deus, Pai, debaixo dessa palavra que nós compartilhamos juntos aqui, desse bate-papo, Pai, eu venho pedir para que o Senhor opere na cura, no renovo, na restauração dessa área, Pai, que é uma área que nós não queremos nem acreditar mais que o Senhor possa operar. Assim como a mulher sunamita, Pai, venha fazer um milagre, o milagre de gerar aquilo que os nossos olhos não acreditam mais, Pai. Todos aqueles que já profetizaram, já falaram coisas, Deus, que não são de Ti, que o Senhor possa tirar do nosso coração para que nós não possamos, Senhor, ter frutos de engano dentro do nosso coração. Na Tua palavra diz, Senhor, que a esperança adiada entristece o coração, Senhor. Talvez alguém aqui que está ouvindo possa ter acreditado em algo que não aconteceu no tempo que falaram, e isso entristeceu o coração dessa pessoa, Pai. Mas como o Senhor está fazendo comigo, está me curando, me limpando para o novo, faça assim na vida, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, que ela possa, Senhor, sentir a Tua presença renovando, Senhor, tirando toda a erva daninha, tirando tudo aquilo que não é de Ti, para que nós possamos estar preparadas a receber o novo de Deus na nossa vida, Pai. Oh, abençoa, capacita, Senhor Jesus, nos dá força para continuar a caminhada sem desanimar, Pai. Nos dá ânimo de fé, nos dá estratégia para agir, Senhor, para que nós possamos cada dia mais estar, Senhor, na Tua presença, fazendo o Teu querer, seguindo a Sua direção, com o coração cheio do Espírito Santo, para que nós não possamos tropeçar na nossa vontade, e sim fazer o querer do Espírito Santo, a direção de Deus na nossa vida, Pai. Obrigada a todos que ficaram até aqui, obrigada, Senhor, a essas pessoas que me ajudam no meu ministério, Pai. Glorificado seja o Teu nome todos os dias, alcance as famílias dessas pessoas, alcance a minha família, alcança, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos ser evangelistas, possamos levar o Evangelho para mais e mais pessoas, Pai. Obrigada por este momento e eu glorifico ao Seu nome, Senhor. E eu queria agradecer a você que ficou até aqui. Como de praxe, curta, compartilhe, mande para alguém que você sinta que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Eu agradeço a você que ficou até aqui e a gente se encontra até a próxima semana com mais um bate-papo com a Bru. Tchau, tchau!